Estamos de volta ao vivo aqui do estúdio da Centro-América FM, 7h20. Um dos assuntos que tem a ver com o Mato Grosso e que movimentou Brasília nesta semana foi a audiência na Comissão de Agricultura do Senado, que discutiu os impactos da moratória da soja na economia mato-grossense. Para falar deste e de outros temas, a gente recebe ao vivo, aqui no Primeira Página, o senador Wellington Fagundes, do PL. Senador, seja muito bem-vindo. Qual foi o objetivo dessa movimentação, esses encontros, essa discussão sobre a moratória da soja? Para a gente entender, a intenção é acabar com esse pacto que envolve grandes empresas do agro. Bom dia, senador. Bom dia, Luzimar. Bom dia, professor Alfredo Mota Menezes, e também a todos os que estão aqui nos ouvindo, né, do Mato Grosso. Realmente, como você colocou, a moratória da soja foi um acordo, um entendimento feito entre as grandes empresas compradoras de soja do Brasil com o mercado comum europeu, principalmente. E aí envolveu também algumas ONGs, né, algumas entidades de defesa do meio ambiente. E essa moratória na soja, na época, ela veio para, segundo esses que assinaram, exatamente para melhorar a imagem do Brasil lá fora. Barrar o desmatamento ilegal. E aí, o que é moratória da soja? É desmate zero, barrar e não comprar mais o produto daqueles que fizesse qualquer desmatamento após 2008, mesmo que fosse legal no Brasil, ou seja, que tivesse autorização. E aí nós tivemos lá na Europa o ano passado com a AproSoja e visitamos lá vários países e também, principalmente, estivemos com o embaixador do mercado comum europeu e o embaixador desses países que tivemos. O impressionante é que, principalmente a França, que eu quero destacar, numa discussão que lá tivemos, nós colocamos, mas olha, nós viemos aqui para mostrar que o Brasil, nós temos um código florestal, que é uma lei, uma das mais rígidas, ou com certeza mais rígida do mundo. Nós temos uma reserva florestal no Brasil, maior do mundo, e nós estamos tratando aqui daqueles que desmataram de forma legal, de acordo com a nossa lei. E o que eles disseram? Não, mas a lei de vocês não interessa. Então, aí é questão de soberania, mas acima de tudo, o que nós estamos dizendo é que já cumprimos muito bem esse papel, porque a lei, o Código Florestal atende muito mais, ao nosso ver, muito mais do que as exigências desses países. Essa reunião desta semana, lá na Comissão do Senado Federal, o que foi discutido, que conclusões foram tiradas dessa reunião? Uma das conclusões que foi, eu como presidente da comissão, ao final nós estamos enviando um documento ao Banco Central, porque a acusação principal que tem é que essas trades, aí são todas elas, né? Elas recebem dinheiro subsidiado, principalmente do mercado comum europeu, esse recurso para financiar aqui no Brasil, para ganhar dinheiro no Brasil, impondo essas regras no Brasil. E é isso que nós queremos saber, por que essas empresas querem continuar a impor essas regras, sendo que a nossa legislação é uma legislação extremamente, digamos, rigorosa, e quando eu falo essa legislação, é o Código Florestal Brasileiro. E aqui no caso do Mato Grosso foi feita uma lei estadual, proposta pelo deputado Catani, aprovada na Assembleia, sancionada pelo governo do estado e foi questionada agora lá no Supremo Tribunal Federal. Considerada inconstitucional. Na verdade foi suspensa, o ministro ainda não decidiu. Nós inclusive tivemos uma audiência com o ministro Flávio Dino, com os deputados da Assembleia, lá estavam vários deles, o deputado Max, a deputada Janaína e agora também todos esses deputados e também a AproSoja. O próprio ministro Flávio Dino recomendou que a gente tivesse essa audiência pública e será feito inclusive uma audiência de conciliação ainda, para que o ministro possa tomar uma decisão, porque o próprio ministro falou da incerteza do que é aquela situação, porque a lei mato-grossense proposta pelo deputado Catani e aprovada, o que ela prevê? É incentivo no Mato Grosso para aqueles que quiserem investir no estado.
Então... Não, mais um pouquinho sobre isso, que nós temos outras coisas para conversar. Mais rapidinho. A União Europeia diz que não compra soja do Mato Grosso do Brasil desmatada até dezembro de 2020. Você está entendendo? E que houve um acordo, protelaram essa punição, vamos dizer assim, mas ela vai acontecer. E como você disse, eles não estão ligando se nós mantemos 80% da floresta e derruba 20%, que a lei brasileira permite derrubar 20%. Eles não querem saber. Não querem que derruba nada. E vai chegar o ponto em que a União Europeia diz, não vou comprar mais. E aí pode influenciar outros países, como a China e tudo mais, que a China não vai querer brigar com a União Europeia. Então, o que fazer? A lei brasileira é rígida, nós estamos atuando dentro da lei e eles estão impondo. Vai para o confronto? Olha, eu penso que nada mais e nada menos do que o bom senso. E essa lei, que é da verdade do mercado comum europeu, quando nós estivemos lá, então, e era para começar esse ano. Exato. E por que não começou? Porque o próprio Estados Unidos e a Alemanha, que é um país também muito forte, europeu, olha, nós não temos condições de cumprir. Imagina, se a Alemanha não tem como cumprir, né, outros países também não têm a mesma situação. Então nós fomos lá mostrar que nós, e aí é importante, por isso essas audiências públicas, para que a gente possa mostrar para o mercado como um todo, inclusive para as empresas brasileiras que compram, que comercializam lá fora, que nós temos que melhorar essa imagem e principalmente que nós brasileiros temos que ajudar, mostrar quem é e como é a situação brasileira, porque a gente vê muita gente, brasileiros, ir lá fora fazer uma imagem ruim do país. A França, você colocou correto, a Alemanha ok, mas a França, que nós somos competidores, não quer. E na União Europeia, a votação tem que ser por unanimidade. Se a França disser não... Não tem unanimidade. Não tem unanimidade, acabou. Então nós estamos diante de um problema, como dizia antigamente. Pois é, mas por outro lado, o que nos salvou exatamente a Alemanha falou, não dá para cumprir. Então, mas eu acho que nesse caso, e vamos fazer esse trabalho lá no Congresso Nacional, principalmente na Comissão de Agricultura, nós temos que fazer, Luzimar e professor, é um trabalho para mostrar a verdade lá fora. O Brasil tem que ter orgulho de mostrar que somos um país politicamente correto na questão ambiental. Que o Código Florestal Brasileiro é algo extremamente bem feito e bem estudado. Trabalho de convencimento, de comunicação, de mostrar a imagem e tudo. A gente tem que fazer um intervalo agora. Essa lei que nós estamos discutindo aqui do Mato Grosso é importante. Traz o pessoal aqui, não é só ir lá não. Traz o pessoal para ver o que nós fazemos, plantamos, etc. E leva ele para ver. É muito importante, mas aí esse detalhe é muito importante também que os governos, o governo federal e o governo do Estado estejam unidos nesse trabalho, né? Claro. E a gente às vezes vê muita dispersão, professor. E aí é a valorização dos nossos cientistas, das nossas universidades. Então aqui nós criamos, inclusive, aqui no Mato Grosso, nós criamos aqui uma instituição que chama CRIPS, que é o envolvimento das nossas Universidades Federal de Mato Grosso, a Universidade Federal de Rondonópolis, a Unemate e o Instituto Federal de Educação Tecnológica, para discutir em conjunto pautas como essa. Porque não podemos, você é uma pessoa, um acadêmico, né? Então não podemos ter dispersão aqui dentro mesmo. Então é um trabalho realmente que precisamos fazer com muita dedicação e com muita vontade de mostrar que o Brasil, aqui os nossos problemas podem ser solucionados exatamente com a ajuda da comunidade externa também. Vai dar tempo agora, depois nós vamos conversar sobre a anistia. A gente precisa fazer um intervalo agora. Continuamos o bate-papo com o senador Wellington Fagundes depois do intervalo. Continue com a gente.